Ótimos estudos a todos, quem estuda só caminha para frente. Sem mais delongas, vou falar agora dos precatórios, consoante o artigo 100 da Constituição Federal e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, advindos de decisão judicial, serão feitos exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, sendo proibida a designação de casa ou de pessoas nas dotações orçamentárias. Existe preferência para pagamento de precatório de natureza alimentar, quais sejam. Os débitos de natureza alimentícia são aqueles advindos de salários, vencimentos, proventos, pensões e benefícios previdenciários, indenizações fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles casos de superpreferência que têm uma preferência sobre os débitos de natureza alimentícia, que vamos falar em seguida. O rol é exemplificativo, porque existem outras hipóteses que não estão taxadas em lei. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares podem ser originários ou por sucessão, que constituem as hipóteses de preferência da preferência ou superpreferência, são aqueles que têm 60 anos de idade. Então, está aí, com todo respeito, um velhinho assentado. Então, o assentado liga 60. Ou também aqueles portadores de doença grave, possuem superpreferência. Aqueles também que são portadores de necessidades especiais, também possui superpreferência. Serão pagos com superpreferência sobre todos os demais débitos. O limite do pagamento em superpreferência é 3 vezes do valor fixado em lei para o RPV, que nós vamos falar. Então, estão aí 3 vezes. O que é o RPV? É requisição de pequeno valor, justamente para agilizar o pagamento daqueles débitos de menor expressão, admitido o fracionamento para essa finalidade. Por exemplo, se o valor para o pagamento em sede de superpreferência for maior que o triplo, aquele beneficiado recebe 3 vezes e o restante será pago na ordem da regra geral. O disposto nesse artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos RPV, porque eles têm, como dito, suas peculiaridades. Então, as requisições de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença passada em julgado, poderão ser fixados por leis próprias de cada ente federativo, qual seja estados e municípios, por RPV, valores distintos às entidades de direito público, sendo o mínimo do RPV igual ao maior benefício do regime de previdência social. E os máximos são de 30 salários mínimos para municípios, 40 para estados e 60 para a União, caso não haja uma legislação local, no caso de estados e municípios, que determine outros limites. Então, para gravar, podem haver valores diferentes para pagamento de RPV por ente federativo. Não é unificado, porém, se não houver definição do ente federativo, a lei já previu. Como segue? Para a União, máximo 60 salários mínimos. Então, coloquei aí o capitão Bellini, salvo engano, levantando para o Brasil a Copa de 62 ou 58, na esfera aí da década de 60, para não esquecer, que foi lá no Chile, não é? Brasil campeão da década de 60. Então, são 60 salários mínimos para a União. Aí é um salário pequeno, né? Um salário mínimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 salários mínimos, valor máximo, teto para a União poder pagar por RPV. Para os estados são estabelecidos os valores de teto até 40 salários mínimos. Então eu coloquei 4 estados do Sudeste, Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo, 4,40. Se não tiver lei própria tratando do tema.
São Paulo, salvo engano, são 28 mil reais. Município também, caso não tenha legislação própria, o RPV é de no máximo 30 salários mínimos. Eu coloquei 3 cidades lindíssimas, sendo o Cerro, cidade histórica, maravilhosa, de fazendas históricas, como a Fazenda das Sesmarias, muito conhecida aqui em Minas Gerais, Lavras, outra cidade, e Búzios, no Rio de Janeiro, essa maravilha nossa, não é? Então, 3 cidades, 30 salários mínimos para municípios, o teto do RPV, no caso de lei específica não dispor em contrário. Sistemática de pagamento do RPV. O juiz já manda direto para o executivo a requisição de pequeno valor para a procuradoria do ente federativo, governamental, que tem 2 meses, 2 meses para pagar a requisição de pequeno valor. 2 meses para pagar. E, nessa hipótese, o juiz já delibera direto para o executivo, não necessitando, qual seja, sendo dispensável a deliberação pelo tribunal adquém. Em caso de litisconsortes para pagamento de RPV, caracterizam-se direitos individuais homogêneos, por exemplo, na hipótese de uma ação civil pública ou então de uma ação coletiva que entra em 20 servidores, entram com o mesmo direito, não é? Aí veio a dúvida, o valor é o total da demanda ou individual por credor? O Supremo foi chamado a se posicionar, então definiu que é uma ação individual com litisconsórcio, ou seja, não considera o valor global apenas, pode executar em separado cada litisconsorte. Então, nesse rumo, nas hipóteses de ação civil pública, também formando uma ação coletiva, também pode ser pago por RPV, contemplando o valor de cada um até o limite do RPV, ou seja, se é 60 salários mínimos, cada um pode ter o crédito de 60 salários mínimos. Sendo assim, nessa medida, pode ser executada individualmente por cada credor, né, em sede de ação coletiva e ação civil pública. Não enseja, segundo o Supremo, o fracionamento indevido. É obrigatória a inclusão nos orçamentos das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios que são apresentados até o dia 1º de julho de cada ano corrente, 1º de julho, data limite. Desde que apresentado dentro dessa data limite, realiza-se o pagamento até o final do exercício seguinte, até o último dia do ano, quando terão seus valores atualizados monetariamente. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente, para os casos de preterimento de seu direito, ou seja, que o ente governamental não pagar de precedência, ou seja, se alguém passar na frente dos ditames que a lei arbitra, ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, pode pedir o sequestro da quantia respectiva. Contextualizando, no caso de precatório de natureza estadual, pode, por exemplo, bloquear a conta de arrecadação do ICMS do Estado até que o valor seja aportado para o credor. O presidente do tribunal competente, que por ato comissivo ou omissivo, ou seja, por ação ou omissão, eu grifei omissão, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o CNJ, qual seja, o presidente do tribunal. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento em RPV. Justamente, não se pode dividir uma dívida maior e receber por vários RPVs, porque, nesse caso, a parte dividiu a dívida maior para poder burlar a lei, para receber de uma forma irregular em face do poder
público. No momento da expedição dos precatórios, será abatido a título de compensação valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não, eu grifei ou não em dívida ativa. Questão de extrema relevância, haja visto que o débito não precisa estar inscrito em dívida ativa para ser compensado em sede de pagamento de precatórios. Então, a fazenda do credor será citada para se manifestar e fará compensação, ou seja, tem 1 milhão para receber, deve 500 mil, vai reter os 500 e vai pagar os 500. Incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, quer dizer, não podem não estar vencidas, mas constituem dívida líquida e certa. Aqueles cuja execução também esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial, ou seja, há uma compensação para realmente liquidar qualquer passivo daquele credor. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará, nesse sentido, a fazenda pública devedora para se manifestar em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos do credor, justamente na hipótese da compensação de valores. É facultada ao credor a entrega de créditos imprecatórios para a compra de imóveis públicos do ente federado, ou seja, pode comprar imóvel da União, estados ou municípios, desde que, claro, esteja desafetado conforme regras do direito administrativo. O credor poderá ceder também totalmente ou parcialmente seus créditos imprecatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor. Então, quer dizer, alguém pode estar precisando do dinheiro do precatório e alguém compra e aí paga um dinheiro para essa pessoa, para quem vendeu, não é? E passa então os direitos para o cessionário, não se aplicando para o caso de RPV, e direitos de preferência também não prevalecem nesse caso, haja vista a mudança da titularidade. A cessão de precatório somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem, bem como a entidade devedora, tem que avisar. A seu critério exclusivo, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios dos estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, RPV, em período de 12 meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita, ou seja, depende aí relativamente da disponibilidade do ente federativo devedor. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados, ou seja, um precatório apenas representar mais de 15% do valor total dos precatórios, 15% do valor desses precatórios serão pagos até o final do exercício seguinte, seguindo a regra geral, e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária. E poderá ter uma redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado mediante conciliação entre as partes, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou qualquer outra restrição. Honorários advocatícios. Em relação aos honorários sucumbenciais, ou seja, aquele que o advogado da parte vencedora recebe do perdedor da lide, é possível parcelamento mediante RPV entre o principal e o precatório, qual seja, se o credor tem direito a 100 salários mínimos, corresponde ao que ele vai receber com os precatórios, e a sucumbência montar em 20 salários mínimos, o credor recebe por precatório e o advogado por RPV. Então ele pode receber em separado e, nesse sentido também, por uma questão já consagrada no nosso ordenamento, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, então ele entra inclusive em preferência. Ou seja, o advogado pode receber em separado. Esse foi um julgado do Supremo com repercussão geral, ou seja, o honorário pode ser recebido separadamente por parte do advogado, porém essa separação deverá ser feita antes do ofício requisitório a ser emitido pelo juiz, ou seja, tem que entrar nos autos lá
e postular dessa maneira. Em relação aos honorários contratuais do advogado, qual seja aquele que recebe da parte, não de quem perdeu a lide, ainda não está pacificado se o levantamento da sucumbência pode ser separado do pagamento do precatório. Na verdade, aqui é dos honorários advocatícios, não da sucumbência, não é? E o advogado pode levantar o valor independentemente. Tem duas correntes no Supremo. Uma, salvo engano, do ministro Marco Aurélio e outra do ministro Barroso. Está ainda pendente, não tem decisão. Em relação aos juros de correção monetária no pagamento de precatórios, correção monetária sempre incide correção monetária. Por quê? Qual que é a natureza da correção monetária? Ela é uma regra absoluta, sem exceção, seja antes ou depois da emissão do precatório RPV. Pelo princípio, a correção se presta a corrigir o valor da moeda, ou seja, não tem ganho, é apenas uma justiça, não é? É uma natureza de atualização apenas e não de mudança do valor. No tocante aos juros em sede de precatórios, não incide juros. Temos a súmula vinculante do Supremo entre o período compreendido de 1º de julho, que é a data limite no ano para apresentação do precatório, e o último dia do próximo ano. É o período que a administração tem para poder processar o pagamento. Todavia, se o precatório não for pago dentro desse período, os juros retroagem ao começo, ou começam a incidir a partir do final do período de atraso. Essa é outra controvérsia, também não está pacificado, tem duas correntes lá no Supremo. Relação à incidência também de juros, continuando. Também outro julgado do Supremo. Do cálculo até a expedição do ofício de pagamento, corre juros. Então, já foi deliberado para pagamento, porém está em fase de liquidação, em cálculo, corre juros, entre a expedição até a data de pagamento. Ou seja, o juiz determinou o pagamento, só que está calculando os juros. E se não pagar, depois de calculado os juros, volta a correr juros também. Juros compensatórios não ocorrem em pagamento de precatórios. Só para contextualizar, ocorrem juros compensatórios em hipótese de desapropriação. O primeiro ente paga o valor da indenização, mesmo previamente, entra na posse do bem em caráter normalmente liminar, e essa avaliação preliminar muitas vezes é revertida durante a instrução do processo de desapropriação, que tem rito específico. E nesse caso a diferença maior, por exemplo, o Estado depositou 1 milhão e o juiz, depois das perícias e tal, da instrução do processo, chegou a um valor de 2 milhões. Então, nesse 1 milhão da diferença, tem incidência de juros compensatórios para justamente compensar a perda da propriedade. No tocante a precatórios tributários, devem seguir critérios cuja fazenda utilize suas cobranças. Ou seja, então é muito lógico. O que o Supremo deliberou? Se a fazenda cobra determinado critério para seus haveres, também deve pagar da mesma forma, dentro desse mesmo critério, para os seus deveres. Pode ser Selic, nesse caso, o indexador. Precatórios não tributários. A correção pela poupança foi declarada inconstitucional, a TR foi declarada inconstitucional para ser utilizada, porém foi modulado o efeito IPCA, o índice que o Supremo definiu. Precatórios não tributários, incide juros da caderneta de poupança, em regra 6% ao ano, mas vale a apuração do índice real ocorrido. Algumas súmulas. A 733, não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios. Então o Supremo já vedou, através de sua súmula, essa disposição, não cabendo, portanto, recurso extraordinário. Súmula 655, a exceção prevista no artigo 100 da Constituição em favor dos créditos de natureza alimentícia não dispensa a expedição do precatório, limitando os isentados da observância da ordem cronológica decorrentes de condenações de outra natureza. Reiterando os aspectos da preferência. Súmula vinculante 17. Durante o período previsto do parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incide juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Justamente de 1º de julho do ano da apresentação do precatório até o final do ano subsequente, não tem juros. Súmula vinculante 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, já prevendo não só esse enquadramento, que é mero exaurimento, mas também a possibilidade de recebimento separado dos honorários de sucumbência do advogado, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou RPV, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Não se pode, por fim, infracionar
precatórios, tem que receber de uma vez só, salvo o RPV, e não possibilidade de pagamento pela fazenda do ente federativo. Então aqui finalizamos essa apresentação, deixando um grande abraço para todos e, na medida aí que puderem, indiquem o canal, deem o like, tem também um infográfico disponível para quem quiser adquirir, apenas para ajudar nos custos operacionais do canal. Muito obrigado a todos e desejo sinceramente que estejam cada vez mais próximos de conquistar novos objetivos. Muito sucesso!